E, além de dar mais protagonismo à Petrobras nessa distribuição, o governo Lula tem falado muito sobre soberania desde o momento em que começou aquele imbróglio envolvendo os Estados Unidos. E a soberania, ela aparece também nessa proposta de governo, também relacionada à segurança pública e à segurança de fronteiras, que é um tema bastante delicado para a atual gestão. Como é que ele pretende contemplar isso, Revedilho? A gente já trouxe aqui nos bastidores da Jovem Pan que o presidente Lula queria aumentar o investimento, principalmente nas Forças Armadas. Então ele já tinha dito isso não apenas no plano de governo, mas também durante a convenção que confirmou a candidatura dele à reeleição na presidência da República. E o tema soberania, viu, Evandro, e você que me acompanha aqui em casa, aparece 31 vezes durante todo o plano de governo em 21 páginas diferentes. São 84 páginas no total. Em 21, soberania é o tema principal. Então, qual que é a ideia do governo federal? Aumentar o investimento no Ministério da Defesa, ampliar a fronteira, né, a segurança nas fronteiras brasileiras e, principalmente, colocar a soberania em temas muito específicos. Entre eles, terras raras, que é um dos principais temas que tem sido debatido no Congresso Nacional para evitar, inclusive, negociações atravessadas, principalmente com os Estados Unidos, que é um país em que o Brasil tem enfrentado uma certa crise nos bastidores. Então, os Estados Unidos têm um interesse muito forte nas terras raras brasileiras, já o governo brasileiro não tem esse interesse total de liberar totalmente a exploração dessas terras raras. A gente lembra que o Brasil é um dos maiores países com terras raras hoje para ser explorada. Então, o Brasil quer evitar cada vez mais essa moeda de troca, vamos bem dizer assim, essa exploração dos Estados Unidos sobre o Brasil, condicionando a exploração de terras raras para benefícios comerciais. Então, o Brasil deve adotar muito esse tema da soberania no plano de governo. O Lula, na verdade, adota. Caso o Lula seja reeleito, esse deve ser, na verdade, o tema central do governo dele, caso ele seja eleito no final desse ano e continue no Palácio do Planalto a partir de janeiro de 2027. Revedilho, obrigado por enquanto. Eu já quero trazer esse tema aqui também com o nosso Roberto Mota, porque o governo ele tem explorado bastante essa palavra soberania numa maneira de tentar grudar nos brasileiros uma atuação relacionada também à segurança das fronteiras e segurança pública. É possível trazer isso dando essa espizinhada no governo de Donald Trump nesse momento, inclusive no plano de governo, hein, Roberto Mota, no teu ponto de vista? Não, não é. A esquerda não entende nada de soberania. Esse governo que está falando de soberania é o mesmo que permitiu que 2 fragatas iranianas ficassem atracadas quase 3 meses aqui no Porto do Rio de Janeiro, fazendo sabe-se lá o quê. Ninguém sabe até hoje. É o mesmo governo que criou o programa Mais Médicos. Veja que ideia genial. Você trazer centenas de cubanos, médicos cubanos que trabalham para a ditadura cubana, trazer aqui para o Brasil. É o mesmo governo que fala e não faz absolutamente nada para a proteção das nossas fronteiras. Vocês lembram o que aconteceu quando Maduro ameaçou atravessar o território brasileiro para invadir a Guiana? O governo brasileiro descobriu que leva semanas para enviar tanques para proteger a fronteira. As Forças Armadas estão sucateadas. Vale lembrar a declaração dada recentemente pelo ministro da Defesa. Se os Estados Unidos quiserem invadir o Brasil, a gente abre o portão, porque não há mais nada a fazer. Esse assunto soberania da esquerda, ele entrou em voga, a gente não pode esquecer disso, porque o governo americano resolveu classificar de terroristas as facções e o governo disse que os nossos criminosos são problema nosso e que classificá-los de terrorista é uma invasão da nossa soberania. É um conceito curioso de soberania. Obrigado, Mota. Eu quero saber também de que maneira que as pesquisas eleitorais elas captam essa tentativa do governo Lula nesse momento de reeleição. Vou olhando para a soberania e falando ou tentando comunicar para esses eleitores de que buscar a soberania faria com que o governo também trouxesse ferramentas mais robustas de segurança pública. Wilson Pedroso, você tem bastante experiência com pesquisa e eu quero saber se elas são sensíveis ou se os eleitores ouvidos até aqui foram sensíveis a esse discurso de Lula. O presidente Lula sempre precisa de um antagonista, né? E ele escolheu a palavra soberania para trazer esse tema de proteção ao país. Mas, se a gente for lembrar, soberania ele tem usado também
para a proteção do PIX. Então não é só... a ferramenta amada dos brasileiros. É amada dos brasileiros. Mexam com tudo, mas não mexam com o PIX. E a soberania veio justamente num momento que também não é só a questão do tráfico, a questão do narcotráfico, foi a questão justamente do PIX, que veio a palavra soberania. Então, no olhar do eleitor, é uma proteção. E o presidente Lula sempre sabe fazer uma boa narrativa. Ou seja, esse eleitor não está tão preocupado com os temas mais abrangentes, segurança das fronteiras, narcotráfico, contrabando, entrada de drogas. É aquilo que é mais sensível, digamos, no seu dia a dia, na sua rotina. É isso, ele está procurando algo de proteção para o seu dia a dia, porque ele vive num momento de dificuldade e tirar o PIX para ele é algo muito ruim também, como é ruim também parte da economia do supermercado. Agora, tem algo interessante também que esse governo Lula está tentando comunicar a partir dessa nova proposta de governo, que é justamente se comunicar melhor com o agronegócio, trazendo propostas de crédito maior para o agronegócio, caso seja reeleito, e também fazendo essa comunicação sobre um protagonismo maior da Petrobras na distribuição de combustíveis, tentando se comunicar diretamente com a classe média, que é um eleitorado que é mais desafiador para o governo Lula. E aí eu te pergunto, Denise Campos de Toledo, primeiro sobre o lance da Petrobras. É possível, digamos, trazer esse protagonismo sem que as pessoas se lembrem do passado meio trágico envolvendo a Petrobras e esse governo? Olha, eu acho que dependendo da forma como for abordado, dá para você trazer uma conotação mais recente, porque nós tivemos uma crise provocada pela guerra no Oriente Médio. Exatamente. E o Brasil atuou no sentido de conter os reajustes de preço, sofreu menos do que outros países, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, em que há uma liberdade de fixação de preços e houve o repasse automático. Então, o combustível lá, a gasolina, subiu 60%. E aqui houve o endosso, inclusive, do Congresso com a aprovação da medida que garantiria a subvenção, os subsídios dados pelo governo, o corte temporário de impostos em alguns casos. Então, ele minimizou o impacto que se poderia ter sobre o preço de combustíveis. E o presidente Lula, em várias ocasiões, ele demonstrou aí uma insatisfação. Primeiro, o fato da Petrobras não ter reservas de petróleo para poder bancar essa situação, talvez sem a necessidade de subsídios e subvenções. A questão da distribuição também. Nós tínhamos distribuidoras que estavam reajustando mais os preços. Foi aquele impacto inicial que houve, porque elas tentaram acompanhar a variação de preços no exterior, e a gente viu no balanço da Petrobras recentemente que ela ganhou muito com relação ao petróleo, porque ela exportou, mesmo com restrições, ela exportou com um preço muito mais alto, que era o preço do mercado internacional. Então, eu acho que a posição de governo é essa. Resta ver se isso não vai contra aquela economia de mercado, de ter uma concorrência maior, só que essa concorrência expõe também o país a reajustes maiores de preços. Então, é um problema que é colocado. Interessante.